E aí, palmeirense? Parece que tivemos algumas surpresas aí nesta segunda-feira maneira e maluca. Tivemos aí o Fluminense de Renato Gaúcho, Cano, John Arias, Thiago Silva e Companhia Limitada, ganhando da poderosa vice-campeã da última Champions League, da atual Champions League, Inter de Milão. Fluminense 2, Internazionale Milano 0. Acompanhei o jogo, acompanhei agora há pouco a partida e fiquei surpreso com o fato de que o Fluminense, aliás, não fiquei tão surpreso assim, que eu já esperava que o jogo seria mais ou menos como foi, mas eu acho que o Fluminense conseguiu jogar até melhor do que o que eu esperava e conseguiu surpreender, especialmente na primeira metade do jogo, o time da Inter de Milão. Quando o jogo começa e aquela esticada do Fluminense pela meia-direita com o John Arias culmina com um cruzamento que na verdade era um passe rasteiro para a entrada da área, que com o desvio a bola sobe e ela vem na direção justamente do Cano, o matador, ela quica e ele cabeceia quase entrando com bola e tudo, cabeceia entre as pernas do goleiro, afundando o goleiro para dentro do gol, abrindo o placar e já botando uma vantagem gigantesca para o Fluminense com 3 minutos de jogo. Dali para frente a Inter tenta construir, porém não consegue. O Fluminense esperto baixa um pouco as linhas para a altura do meio campo e com isso a Inter de Milão tenta empurrar o Fluminense para trás. Quando consegue, o Fluminense entrincheirado na frente da área não permite enfiadas de bola. Os cruzamentos, praticamente todos, e que nem tiveram tantos no primeiro tempo, no segundo se intensificariam, são cortados muito bem pela zaga do Fluminense, liderada ali pelo Thiago Silva. Renato Gaúcho mexe uma peça, aumentando ali o poderio defensivo do time. Inclusive o tal do Ignacio jogou uma barbaridade juntamente com o Thiago Silva. Freitas também jogou muito. Todos os jogadores do Fluminense jogaram muito bem. Tanto o Samuel Xavier, que perde uma bola incrível, numa esticada que o Fluminense dá logo depois de um lance em que a Inter de Milão cria uma certa jogada pela ponta esquerda, já entrando na área, que a bola sobra ali para um boneco que o nome não me recordo. Ele finaliza forte, porém em cima de Fábio, que faz uma boa defesa. E foi só. A Inter conseguiu chutar essa bola no gol só. Depois disso, o Samuel Xavier consegue ainda chutar uma bola para fora, um rebote de um chutaço do John Arias na bela construção do Fluminense pela meia esquerda, que a bola vai indo para a área, do meio para o meio campo, da meia esquerda para o meio campo. John Arias limpa, finaliza, o goleiro rebate e o Samuel Xavier perde o gol, né? Perde o gol. Um rebote ali poderia ter feito o gol. Gol que teria dado ali a classificação, ou pelo menos teria dado mais tranquilidade talvez para o Fluminense, se bem que tem gente que diz que 2-0 é um placar perigoso. Se 2 imagina um. Não acontecendo muito mais do que isso no primeiro tempo. Agora me foge se no primeiro tempo ainda ou no segundo, já no começo do segundo, o Fluminense foi no segundo tempo, depois que vira. Mais um belo chute do John Arias, uma limpada sensacional de jogador do Fluminense, que não me recordo quem foi agora, se foi o Cano, que dá uma limpada, acho que foi o Cano, não tenho certeza. Rola pro meio campo, de novo, no mesmo lugar praticamente que ele chutaram no primeiro tempo, que o Samuel pega o rebote. O Arias chuta, bola colocada sensacional, e o goleiro, irmão, pontinha de dedo assim, conseguiu tirar a bola aí no canto. Depois de tudo isso, a gente viu praticamente uma grande tentativa de bombardeio da Inter, que não aconteceu, porque eles ficaram circulando pela área do Fluminense, levantando. Aí teve os lances ali do Lautaro Martinez mandando bola na trave. Antes teve uma defesaça do Fábio, que nas poucas vezes que foi exigido, fez a defesa. Teve aquela do primeiro tempo, depois teve essa do Lautaro. Depois o Lautaro chuta outra rasteira fraca, uma bola que sobe para ele na área, chuta, o Fábio pega tranquilamente também, na rasteira. Tem a bola depois que ele chuta, que bate na trave, passa por trás do gol, por trás do Fábio. A frente, ela bate e passa por trás do Fábio, ali à frente do gol, incrível. Não entra. E aí, quando parecia que tudo estava acabando com 1-0 dramático para o time do Fluminense,
Eis que o Fluminense consegue mais um belo ataque, mais uma bela jogada. E nesse contra-ataque fatal, a esperança que veio do banco, já diria André Henning, Hércules, vai empurrar a bola de uma vez por todas para o fundo das redes do goleiro da Itália, aliás, goleiro do time da Itália, e dessa forma ampliar para 2-0. Com 2-0 no placar, o Fluminense conseguiu um pouco mais de tranquilidade ali, mas não foi muito, né? Porque assim, se bobeasse e tomasse um gol, aí aquele salseiro continuaria. Então não deu nem para respirar. Fez o segundo ali e teve que continuar do mesmo jeito, foi o que aconteceu. Inclusive, antes desse lance do Fluminense ampliar, teve aquela parada técnica, técnica, né? É o parada para esfriamento ali, o cooling break, que o Renato Gaúcho e o Thiago Silva comandam ali. É uma situação de modificar ali o 5-4, o 5-3-2, que eles praticamente tinham montado, para um 5-4-1, porque estavam conseguindo causar dificuldades ao lateral direito do Fluminense, Samuel Xavier, que estava ficando já na dúvida de quem queria pegar. E aí ele faz uma mudança, o Renato Gaúcho, muito ali em função do que o Thiago Silva observa, e pergunta ao Renato, ele até fala na coletiva, depois, coletiva nada, né? Na entrevista para Casa TV, que ele tinha pedido pro Renato se podia fazer o 5-4-1, porque estavam criando dificuldade pela direita ali, estavam crescendo mesmo, e realmente estavam jogando muito por aquele lado ali, em cima do Samuel Xavier. E aí eles fazem isso, botam o Everaldo, que tinha acabado de entrar, para ficar ali de meia direita, ajudando o Samuel Xavier, enquanto o Alisson já estava cansado com a língua para fora, ficaria como esse um lá na frente, para puxar contra-ataque e tal, para atrapalhar os volantes lá. E aí foi isso que aconteceu. E aí sai o gol do Fluminense no contra-ataque, algum tempo depois disso. E aí daí pra frente a Inter de Milão ainda tem uma finalização, baita de uma jogada, se eu não tô enganado, foi o próprio Lautaro que domina uma bola e quando ela vai cair, ele já percebe o companheiro chegando, que faz uma finalização. Me esqueci agora, o nome desses caras é difícil de você lembrar, você não tá toda hora vendo o jogo deles. Mas o Careca lá, ele meteu um chute na bola, rapaz. Ele já tinha batido uma falta que passou raspando a trave. Já tinha causado ele tinha causado uma dificuldade danada, né? Eu acho que foi como é que chama o homem lá, rapaz? Eu não vou lembrar aqui, Marconi, alguma coisa assim. E aí ele chuta, essa bola que o Lautaro, se eu não me engano, ajeita, ele chuta, a bola bate lá no trinco da trave, entre a trave e o travessão, na pontinha ali dos dois, e não entra de novo. E ali a gente, depois de ver uma dessa, falou, pô, o Fluminense passou, classificou. E foi dito e feito, foi isso mesmo exatamente o que aconteceu, o Fluminense classifica, derruba um gigante, derruba a vice-campeã da Champions, e eu já tinha falado que essa Inter não estava assustando ninguém, não é à toa que o PSG meteu 5 nela, apesar dela ter feito um grande jogo contra o Barcelona. O problema é, muita gente no Brasil, da imprensa, achou que aquele jogo foi um jogaço. E foi um jogaço. Trocação, as duas semifinais foram incríveis. Mas, elas mostraram que talvez aqueles dois times não tinham tanto nível assim, quanto se pensou por causa da trocação que causaram. Tem gente falando que o Barcelona hoje é mais time que o Real Madrid, eu discordo disso aí. Eu concordo que o Real Madrid não é essa coisa toda em certos pontos. Tipo, a camisa é muito forte. Então, às vezes, a mística entre campo ali, a gente já viu isso com o Boca Juniors, também acontece muito. E aí não tem jeito. Quando tem de ser, simplesmente é. Mas o mais surpreendente não foi nem isso. Foi no jogo seguinte, Al Hilal fazer um jogaço contra o time do Manchester City. Um jogaço. O Manchester City abre o placar numa jogada polêmica, com 2 toques em braços de jogadores do Real Madrid dentro da área ali, na hora do gol, que era talvez para anular e tal, mas não anularam, entenderam que o braço estava colado, os 2 braços colados aos corpos, Bernardo Silva e depois ali se não me engano, o Gundogan, que acaba ajeitando com o braço, né, a bola bate no braço dele e sobra para a finalização ali do boneco do Fluminense, do Manchester City, né, mas o Al Hilal empata, vira o jogo. Depois, no fim da peleja lá, o Real Madrid, no segundo tempo, consegue empatar. Vai a prorrogação. E aí, gol do Al Hilal de novo. Entendeu? Gol do Al Hilal, 3-2. Real Madrid. Manchester City vem, empata. E aí, meu irmão, aliás, o Malcolm jogando fino, hein? O pessoal do Al Hilal jogou muito. E aí o Marcos Leonardo, ex-Santos,
muito cotado até para a seleção brasileira na época de Santos aí, que estava saindo investir para o Benfica, foi cotado até de vir para o Palmeiras. O Marcos Leonardo, ele simplesmente faz o gol da vitória, simplesmente mete o gol, o 4-3. O time do Al Hilal complicou a vida do Manchester City. O Manchester City tentou de tudo, teve até Ederson indo lá para a área tentar fazer o gol de cabeça. Tem como escanteio. Olha lá, quem te viu, quem te vê em futebol europeu. De pica das galáxias a goleiro indo para a área tentar fazer golzinho de empate em prorrogação contra time que nem da América do Sul, não é? E agora um duelo aí intrigante, tá? Vai ser Fluminense e Al Hilal, as quartas de final, do qual o vencedor disso aí vai enfrentar o vencedor de Chelsea e Palmeiras. Palmeiras e Chelsea vão jogar às 10 da noite da sexta-feira, e antes, às 4, vai ser aí o Fluminense contra o Al Hilal. Então a gente já vai entrar em campo sabendo qual dos dois será o adversário do vencedor do nosso jogo. E aí os antes, cara, os rivais, torcedores rivais estão desesperados, porque nessa altura do campeonato, eles sabem que o Palmeiras está com a faca e o queijo na mão, né? Porque Palmeiras ganhando do Chelsea, ele só pegaria outro europeu, eventualmente, numa final. A semifinal já não vai ter mais um europeu, um bichão daqueles que é impossível você vencer. Então, assim, vai ser jogo jogado. Então é o jogo da vida do Palmeiras, esse jogo contra o Chelsea. Vai ter que ser um jogo muito bem jogado, um jogo muito estratégico e ofensivo também, não pode ficar só lá atrás. Vai ter que ser um jogo muito, muito bem feito, no estilo que fez contra o Porto, tá? Porém com mais cautelas defensivas, eu acho. Porque o Porto teve algumas oportunidades que a gente não pode dar pro Chelsea. E aí, meu irmão, se a gente ganha esse jogo do Chelsea, vai enfrentar ou o Fluminense ou Al Hilal. A gente já vai entrar em campo sabendo quem venceu, né? Quem vai estar na semifinal. Um deles já vai estar na semifinal. E aí vai caber a nós ganharmos o jogo do Chelsea para que a gente ganhe o direito de jogar a semifinal contra quem quer que seja, Al Hilal ou Fluminense. E aí o detalhe, não é nenhum europeu, mas o Al Hilal já mostrou que não veio para brincar, e o Fluminense também não está afim de ser eliminado tão cedo e tão fácil. Então vai ser difícil quem quer que seja. Já seria se fosse o Manchester City, que era o que todo mundo estava esperando que aconteceria. Mas não será. Não será. Vai ser o Fluminense ou Al Hilal contra o vencedor de Palmeiras e Chelsea. Se a gente ganha, a gente vai ter aí adversários que são acessíveis, e aí os rivais estão desesperados, arrancando os fios de cabelo, quebrando o controle remoto e quebrando o secador que não está funcionando, porque quanto mais eles secam, mais o caminho vai ficando simples, menos complicado para o Palmeiras. E o Palmeiras chega na final. Sabe-se lá que zebra que ainda pode acontecer lá do outro lado da chave. Até agora não teve zebra. O Flamengo tomou uma goleada do Bayern de Munique. PSG meteu uma goleada no Inter Miami também. E aí vamos ver nesta terça-feira o que vai acontecer com o jogo do Borussia Dortmund contra o poderoso Monterrey do México. E vamos ver o que vai acontecer entre Juventus e Real Madrid. Se Real Madrid ganha da Juventus, aí deu a lógica, né? Mas eu tenho dito que a Juventus, apesar de ter tomado um sacode do City na última rodada dos grupos, os 2 primeiros jogos foram maravilhosos. Então eu acho que tudo pode acontecer nesse jogo hoje, só vamos saber amanhã. No caso hoje, né? Você tá vendo o vídeo provavelmente hoje. Ou até já aconteceu o jogo, você tá vendo depois aí, você comenta aí o que você achou dos jogos. Mas é isso, só comentando aqui pra você o que pode acontecer nos próximos jogos. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Tá confiante agora que o Palmeiras vai chegar na final? Se ganhar do Chelsea, a gente tem um caminho aí mais tranquilo ou menos complexo, menos complicado, sem pegar um bichão da Europa. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Será que são bichões mesmo? Avante. Parabéns ao Fluminense de Renato Portaluppi. E parabéns ao Al Hilal também. Avante palestra.